Valendo, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês se divirtam, separem as dúvidas de vocês. A intenção desse papo é a gente falar um pouco sobre qual foi a origem do termo, quem concebeu, o que a gente pode aplicar e principalmente ouvir de vocês quais são os desafios de vocês e como o management pode ajudar vocês, tá? Já fazendo um disclaimer, como a gente tem pouco tempo para entrar numa pauta tão profunda, a gente não tem intenção nenhuma de tirar todas as dúvidas. A ideia é trazer várias provocações para vocês de como vocês podem utilizar e principalmente plantar algumas sementinhas que podem ajudar na mudança de comportamento e principalmente no dia a dia influenciando vocês, tá bom? Não vou falar de todas as práticas, são muitas, mas vou citar algumas e a partir das dúvidas de vocês eu vou direcionar um pouco de o que a gente pode utilizar dessa abordagem, tá bom? Quem é o Ilhão? Bom, me chamo William Alves, mas todo mundo me conhece por Ilhão. Não sei porquê, se é por causa desse meu tamanhinho básico. Mas para falar um pouco de mim, eu gosto bastante de falar um pouco dessa imagem que está a minha esposa e o meu cachorro, o meu pet. Então, eu sou pai de pet, esse é o Johnny Depp, como muitos já sabem. Eu passei por diversas empresas, mas esse não é o foco. Depois eu deixo com vocês o meu LinkedIn, tá? Aqui estão algumas das empresas. Como curiosidade, eu estudo saxofone barítono, então é esse instrumento que a Lisa Simpson toca. E é isso aí, pessoal. Tem algumas insígnias, certificações, badges. E falando nisso, no final, para quem responder a avaliação dessa sessão, eu vou enviar um certificado de participação aí. Então, além das dúvidas, avaliem essa talk, tá bom? Um pouco aqui das nossas regras de ouro. Como o Caio falou, a gente está com um microfone desligado, tá? Mas para não ter interferência, mas sempre que eu perguntar para vocês, vocês podem mandar no chat, podem pedir para desmutar, tá bom? E ao final a gente vai deixar um tempinho para a gente conversar, tá? Se possível, o vídeo aberto ajuda bastante a entender o quanto vocês estão captando, a gerar empatia e principalmente se eu estou indo num rumo que é interessante para vocês, tá? Então, quem puder, tudo bem, quem não puder, fica tranquilo. Até porque estamos em casa há mais de um ano, então a gente sabe que a correria do dia a dia já está difícil. Material, ao final desse nosso tempo, eu vou apresentar, vou enviar para vocês, tá? Inclusive, antes de encerrar, eu já compartilho o material com vocês aqui, mas mando para quem quiser também, tá bom? E, como eu já dei um spoiler, ao final vou mandar um certificado para quem quiser avaliar essa apresentação, tá bom? Bom, por onde a gente começa para falar de Management 3.0? As perguntas mais relevantes e mais feitas sobre trabalho no mundo estão em torno de como a gente pode melhorar nosso trabalho no dia a dia. Como podemos motivar os profissionais, melhorar a cultura, ajudar a gestão a influenciar positivamente as equipes, trabalhar em equipe de forma colaborativa. Esses são alguns dos desafios que trazem as pessoas, que envolvem todo mundo que trabalha com gestão em algum nível, seja na autogestão ou seja cuidando de uma ou mais equipes. E o management é impulsionado, direcionado a partir dessas provocações. Então, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho um pouco da história, mas o management procura responder algumas dessas questões, desde como fazer um gerente ter mais confiança na sua equipe, até a gente ter gestão ágil dentro dos times, olhando para negócios, tá bom? Essas provavelmente são algumas das dúvidas que vocês têm para mim no final. Então, vou tentar responder para vocês um pouco delas com essa apresentação e a gente fica à vontade aí no final para ver se eu conseguir passar por alguns desses tópicos, tá? Para falar de por que 3.0, a gente vai contar um pouco de uma história para vocês. Isso, todos os workshops do Management têm uma história, uma introdução, que fala um pouco de como nós chegamos aqui. Para quem não conhece, espero que a maioria seja primeiro contato, essa é a Meli. Então, eu apresento para vocês a Meli. Olhando para ela, para essa foto, o que vocês têm aí de expectativa? O que vocês acham que vocês conseguem observar como característica da Meli? Põe para mim no chat, por favor. Não tenham vergonha de comunicar comigo, viu? A ideia é a gente trocar mesmo. O que essa foto da Meli representa para vocês? Calma. Escritora de blog, chinesa. Vocês acham que ela está feliz, está com raiva, tranquilidade, divertida, felizona? A Meli parece muito comigo, né?
É uma programadora que acabou de subir uma release irônica, não? Bom, para falar da Amélia, eu tenho que falar que, primeiro, a Amélia é uma personagem, tá? Essa é a Amélia Chun, e ela odeia o seu trabalho. Ela está há 25 anos nessa indústria vital, e ao contrário do que parece na foto, ela odeia o trabalho que faz. Essa personagem, ela representa milhares de trabalhadores. Ela foi idealizada após uma pesquisa em 2007, se não me engano, e ela representa diversos trabalhadores que estão fazendo o seu trabalho relativamente muito bem, mas que estão insatisfeitos ou com a gestão ou com o lugar, mas acabam não deixando o lugar de trabalho ou mudando de carreira. Por incrível que pareça, qual foi a última vez que vocês se sentiram felizes no trabalho de vocês? Quem quiser pode compartilhar comigo que a gente vai trocando ideia. A Nelly, ela representa... Aí, garoto. Ela representa boa parte da... Ah, hoje. Que bom, Gabriel. Muito bom, muito bom. Também, hoje estou bem feliz. Um de estar falando com vocês e outro que eu tive um ótimo dia. Um pouco do por que existe a Meli Chun é que nós temos o aspecto de entender... existe uma organização fundada pelo Jürgen, eu já vou falar um pouco mais dele, do Jürgen Pelo, que também é a pessoa que cunhou o termo Gestão 3.0, e que é a Happy Meli. Essa organização visa entender quais são as oportunidades que existem de melhoria no trabalho para tornar as pessoas felizes. Que pessoas que estão felizes no trabalho, elas se tornam inovadoras, criativas, e elas mudam o mundo em torno do seu trabalho. Para a gente falar um pouco sobre Management 3.0, a gente não podia deixar de pensar em o que faz ou transforma os profissionais infelizes. Quantas vezes no dia a dia vocês estão sendo felizes fazendo o que fazem? Isso provavelmente está atrelado com o propósito de vocês, os valores, o quanto os valores e aquilo que vocês valorizam é refletido no trabalho de vocês. Por isso, a intenção é que a gente, a partir de várias abordagens, a gente entenda como nós podemos trazer felicidade para o trabalho, sem abraçar árvores, sem balão, bexiga, sem nada. Isso é muito bom, tá? Isso ajuda bastante, mas de forma que os trabalhadores se tornem motivados a realizar o seu trabalho, se tornem satisfeitos e o propósito de cada um seja refletido naquilo que faz. Esse é o Jürgen Apelo, tá? A primeira vez que ele apresentou para a comunidade o termo Management 3.0 foi no seu livro, Leading Agile Developers e Developing Agile Leaders. Então, a origem do termo vem de um modelo mental, no qual o Jürgen identifica que nós temos, segundo ele, e é isso que eu vou apresentar para vocês, 3 momentos pelos quais a gestão passou. E esse, que foi um livro de 2010, foi o start que ele deu de um terceiro momento, tá bom? Por isso que é 3.0. E a provocação do Jürgen é que as organizações do século XXI, que são constituídas, na sua maioria, por trabalhadores do conhecimento, precisam pensar de uma forma diferente. Então, precisam ter mecanismos que incentivem a melhoria da sua organização, até para garantirem a sobrevivência. Gestão é sobre seres humanos. A sua tarefa como gestor é tornar as pessoas capazes de desempenhar em conjunto o seu trabalho. Isso é o que é uma organização e é a razão pela qual a gestão é o fator crítico e determinante. O que tem por trás dessa frase é, primeiro, gestão é sobre humanos. Segundo, o papel do gestor deve ser habilitar a companhia, a sua equipe, a organização, para que as pessoas consigam fazer o seu melhor juntas, e tudo isso para que a organização subsista, inove, recrie, se adapte à realidade que nós temos hoje de constante mudança, complexidade e necessidade de adaptação. Para o Jürgen, essa é uma das frases que vocês vão ouvir a gente falar, principalmente quando se falar de gestão 3.0, que é: gestão é muito importante para ser deixada apenas para os gestores. Nós não estamos querendo caçar os gestores. A ideia é provocar vocês a refletirem
o quanto a gestão mudou nessas suas 3 fases e o quanto é importante que todos nós nos tornemos responsáveis pela gestão. E ela está desde o nosso trabalho individual, que nós organizamos para ter mais produtividade, para otimização, até o ponto que, como nós encaramos a gestão da nossa companhia ou direcionamos o nosso negócio. E por que isso é muito importante para estar apenas na mão dos gestores? Porque as empresas são constituídas por pessoas. E se a gestão não for parte importante e priorizada por cada um dos componentes dessa organização, ela tende a ter fragilidade nas suas conexões. Para falar um pouco disso, eu preciso perguntar para vocês o que vocês acham dessa frase. Como podemos mudar as outras pessoas? Quando a gente está falando de uma organização, de trazer um novo formato de pensar, é natural que a gente pense em como a gente pode mudar as pessoas, mudar comportamentos. Vocês acham que isso é possível? Bom, sim. Gostando. Que bacana. Bom, eu vou dar um spoiler para vocês que a gente não tem a capacidade de mudar o outro. 2, as pessoas não necessariamente resistem à mudança. Elas geralmente resistem a ser mudadas. Então, como que a gente pode transmitir um conhecimento, uma abordagem, provocar com que as pessoas se tornem melhores, ou seja, no que elas fazem, ou no que elas têm de desejo de cumprir ali como trabalho ou vida. A provocação que a gente traz aqui é que a gente tem que habilitar, eu vou usar bastante essa palavra, que é dar capacidade para que as pessoas consigam se tornar a melhor versão delas. Então, quem aqui nos comentários o pessoal fala assim, sim, temos como motivar as pessoas através do exemplo. O exemplo é uma boa forma. Eu vou falar de alguns deles, mas a principal mensagem por trás disso é que para as pessoas mudarem, elas têm que querer mudar. E como gestor, a nossa responsabilidade é fornecer condições para que essa mudança aconteça. O exemplo é uma delas, o ambiente é outra, dar as ferramentas suficientes para que as pessoas busquem o seu máximo. Bom, para fazer isso, a gente precisa tornar as organizações melhores e mais felizes, mudando a nós mesmos, em vez de tentar mudar os outros. Como eu disse que não é possível mudar alguém, a intenção é que, se nós mudarmos o ambiente em que as pessoas estão, e principalmente se nós mudarmos a forma com que nós reagimos a esse ambiente, ou que nós influenciamos as outras pessoas, é a única forma que nós encontramos de transmitir para as pessoas a importância da mudança, de forma com que as pessoas queiram aquilo para elas também. E nada como compartilhar felicidade, não é? Quando as pessoas não se concentram em melhorar a si mesmas, é de se admirar que elas sempre se queixem umas das outras. Pessoas que não estão focadas em buscar a própria melhoria, é natural que elas acabem reparando em circunstâncias, em características que não agregam ao seu dia a dia, que não melhoram o seu ambiente. Para a gente começar a pensar em gestão 1.0, eu vou pedir para vocês lembrarem de pós-guerra. Nós estamos no momento pós-guerra, totalmente industrial. Então, naquele momento, tudo era centralizado, hierárquico. Era uma necessidade das pessoas serem direcionadas sobre o que fazer. Pensa que aquele momento é o momento da reconstrução, onde tudo é orientado às fábricas, novos meios de energia, revolução industrial. Esse é o momento onde se caracteriza firmemente o acontecimento da gestão 1.0. Aqui, a gestão ela é tratada como uma máquina. Então, existe uma estrutura onde poucas pessoas têm conhecimento, poucas pessoas participam da tomada de decisão, e as demais pessoas se encaixam no perfil de serem executoras. Elas são parte de uma engrenagem que é a organização.
Nesse estilo de gestão, os líderes assumem que a melhoria do todo requer monitoramento, reparo e substituição. Monitoramento, reparo e substituição. Porque aqui as pessoas são encaradas como uma parte do todo. E essa parte, até esse primeiro momento, as pessoas pensam que elas são substituíveis. Então, é comum você ver troca de pessoas entre departamentos. As pessoas são avaliadas por performance apenas em atividades que, nesse momento, são muito repetitivas e que precisam de pouca orientação para execução. Então, é aquele apertar de parafuso, a tomada de decisão é top-down e exige um comando e controle para que as coisas deem certo. Então, aqui ainda se acredita que é muito importante que eu monitore aquilo, além do direcional que precisa ser feito. Existe pouca margem para mudança ou nenhuma. As pessoas seguem um procedimento e, dentro daquilo, ainda existe o papel de que se acredita que as coisas só irão dar certo se alguém controlar o processo como um todo. Esse primeiro momento, ele foi formado por engenheiros que desenvolveram a gestão como científica. Esse estilo de gestão de liderança conceitualmente se chama comando e controle, que é eu comando, eu dou a ordem para o que precisa ser executado e eu acompanho e controlo aquilo que como está sendo feito, para que tenha sucesso. Isso é comumente visto lá no século XX, e por isso que o Jürgen começa a falar que para trabalhadores do conhecimento, pessoas criativas que trabalham com arte, então já não é uma gestão científica, que estão focadas em criar, desenvolver, inovar, descobrir formas novas. Esse modelo de gestão talvez não seja o melhor. Os engenheiros desenvolveram a maioria dos frameworks de gestão. Então, tudo que é relacionado à gestão se concebeu após guerra. Então, a adaptação do modelo de trabalho, a adaptação do nosso formato. O planejamento, o design era top-down. Então, as pessoas que estavam na base da pirâmide não sabiam, não questionavam, não eram envolvidas na solução. E a estrutura e os processos acabavam sendo geridos de forma comando e controle. Os frameworks funcionaram? Sim. E até hoje a gente vê cenários onde é necessário que exista algum grau ou utilização de algum desses frameworks de gestão. Eles ainda perduram, ainda existem, acreditem, em companhias em quais, para que eu vou usar um framework? Quando os meus processos são previsíveis, existe nenhuma mudança na atividade, as atividades são repetitivas, e isso eu acabo entendendo que o meu processo funciona como uma máquina. Eles não combinam com quando a gente não, de maneira alguma, deve considerar ter um processo de gestão 1.0. Quando a gente considera que exista inovação, criatividade ou precise de resolução de problemas. Porque quem faz isso são seres humanos. Adoro essa imagem. O que era uma péssima ideia na gestão 1.0? Trocar as pessoas entre departamentos como se fossem partes substituíveis. Era comum considerar que ou uma pessoa não está performando, troca, ou se a pessoa não é boa naquilo, transfere ela de área. Então era comum que tudo era visto como uma parte de uma engrenagem muito grande. Também é natural que, aqui essa frase do Lazo, que a gestão orientada a comando e controle, primeiro, por que ela se fortificou? Porque ela era barata e ela trazia, eu precisava de poucas pessoas para gerenciar o controle e o conhecimento. Ela permitia pouca liberdade e era comum as empresas terem poucas pessoas nos cargos de gestão, e isso requeria também pouco esforço, e a maioria dessas pessoas tem pavor de outras alternativas de gestão. Por quê? Elas acostumaram a ter a gestão centralizada. Então, a partir do momento que você oferece outras alternativas, as pessoas sentem que elas começam a perder influência, perder poder, perder aquilo que para elas até então era sinônimo do papel delas. Fazia parte delas a realização do comando e do controle. Então, para a gente resumir, quando vocês pensarem em 1.0, é focado em hierarquia, trabalhadores eram apenas executores, empresas muito rígidas nos seus processos, e ela era focada em eficiência ao invés de eficácia. Então, não se preocupava, como era apenas foco em linha de produção, não se preocupava com o cliente,
como pessoa final, com as pessoas que eram necessárias para construir aquele produto, aquele resultado, e sim, e nem na satisfação dessas pessoas, tanto no cliente quanto na satisfação dos trabalhadores. Vocês conseguem me dar um exemplo ou imaginar um cenário onde a gente vê isso refletido? Vocês têm um exemplo aí de gestão 1.0? Indústria, fábrica, agricultura. O que tudo isso tem em comum são atividades repetitivas que exigem baixa variação, exército e governo, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas faz sentido sim. Felizmente, depois de um tempo, os mesmos engenheiros perceberam que o maior desafio é trabalhar com as pessoas e não com as máquinas. Porém, nessa mudança de vamos abrir a mente, vamos diminuir a pirâmide, vamos estreitar mais, surgiram também a média gestão. Aqui essa figura é muito emblemática para mim, porque em uma organização que pratica a gestão 2.0, todos reconhecem que as pessoas são os ativos mais valiosos. Já começamos a reconhecer as pessoas como parte fundamental para que a existência da companhia. E os gestores precisam tornar-se líderes servidores e, ao mesmo tempo, os gerentes preferem manter a sua... Opa, deixa eu tirar você daqui. A sua hierarquia. O que começou a dar errado no 2.0? O primeiro ponto positivo foi valorizar as pessoas. Nesse mesmo período, surgem os métodos, os frameworks de gestão de trabalho, de qualidade. Aqui eu já estou falando de surgimento de Lean, Six Sigma, modelos de avaliação de qualidade. Aqui nasce também os recursos humanos, como uma área responsável por cuidar das pessoas, ainda acompanhando a palavra recursos associada a um modelo de gestão mais mecânico, mas também a gente criou um monstrinho quando a gente começou a delegar a gestão para mais pessoas, que é esse carinha que está sendo carregado pela equipe, ele representa aquela parte da gestão que a gente acabou falhando, que é a gente dar uma cadeira melhor para o gestor, um lugar no estacionamento, ele tem privilégios diferentes. Então a gente criou o papel da pessoa gestora como a pessoa que tem um destaque diferente dentro da companhia. Já existe uma mudança inicial na qual a gente propõe que as pessoas sejam valorizadas, mas o papel da pessoa que cuida da gestão, ele acaba sendo super valorizado e sendo algo que se torna chega a constrangir, chega a ir contra o intuito de você realizar a gestão. Porque ao mesmo ponto que a gente valoriza as pessoas, a gente diz para ela que dentre as pessoas que nós temos na companhia, aquela que tem o cargo de gerente, ela é mais especial. Ela é o herói, ela é o responsável. Então aqui, esse cara que está sendo carregado pela equipe, muitas vezes ele deixa de ser. Ele acaba sendo ali a pessoa que recebe, é responsabilizada sim. Então aqui não só as pessoas que estão no topo da pirâmide, mas ele tem mais informação, ele participa do acompanhamento do trabalho, ele serve as outras pessoas com o conhecimento que ele tem, mas ele ainda assim é centralizador, ele ainda assim toma a responsabilidade. Tanto isso, somos todos iguais, mas alguns mais iguais que outros. Adorei essa frase, Adriano. Com certeza isso reflete muito a postura do gestor que está no gestão 2.0. E o que a gente começa a ver aqui? Bom, são ativos importantes, o chefe é o melhor, então o chefe é sempre a única referência de um grupo de pessoas, e nasce os recursos humanos. Poxa, isso é a realidade de boa parte dos caminhos, boa parte das empresas. Mas então o que tem de diferente? Vocês conseguem ver exemplos de situações que remetem ao que a gente está chamando aqui de 2.0? A evolução dos bichos. Boa. Por favor, me contem aí. Vocês acham que tem empresas que estão mais em 1.0 ou em 2.0? Empresas antes dos anos 2000, no geral. Provavelmente, boa parte, a gente ainda tem algumas empresas que ainda têm comportamentos nos quais a gente valoriza mais um perfil
que aqui é representado pelo gestor, do que o todo, que são todas as pessoas que fazem parte da empresa têm a importância por igual. Medicina, muitas empresas do setor mobilístico, empresas familiares, concordo. Para falar de gestão 3.0, eu vou pedir para vocês guardarem isso, que a gestão de uma organização é responsabilidade de todas as pessoas. Essa é a principal diferença. Não são apenas os gestores os únicos responsáveis pela gestão. Uma gestão melhor significa engajar as pessoas, melhorar o sistema como um todo e aumentar o valor entregue para o cliente. Então, aqui tem 3 coisas importantes que são as pessoas, a satisfação delas, a satisfação do cliente e, principalmente, a entrega de valor através disso. Para a gente entender um pouco do que mudou, de fato, da provocação do Jürgen, é que lá no 1.0 a gente estava olhando gestão como um mecanismo. Quando a gente começa a olhar para a gestão 2.0, a gente está falando um pouco mais de uma comunidade que tem ali, segue alguns padrões, frameworks, e que essa comunidade se identifica por essas práticas. Então, tem lá os que seguem determinado padrão de gestão, outros seguem outra linha, mas a ideia aqui é que a gente comece a se imaginar que dentro de uma organização, que a gente vai chamar que é um sistema, semelhante ao sistema de um organismo, um sistema orgânico, uma empresa acaba se encaixando como uma comunidade ou uma cidade. Você pode fazer o que quiser, desde que você permita que a comunidade se beneficie do seu trabalho. Nós chamamos essa característica de 3.0. Então, semelhante a uma cidade onde cada indivíduo é responsável pelo bem da cidade, pelo bem-estar, pelo cumprimento dos direitos e dos deveres, nós também temos poucos que são responsáveis pelo bem do todo. Em uma comunidade ou cidade, todos são minimamente, parcialmente, responsáveis por contribuir com seu sucesso e alguns são responsáveis pelo todo. Aqui, a gente vai sempre olhar para uma organização como um sistema complexo e adaptativo. Complexo pela natureza humana e adaptativo pela necessidade de sobrevivência. Porque ele consiste de pessoas que formam um sistema e de pessoas e de uma organização que formam um sistema, que mostra um comportamento complexo enquanto continua se adaptando ao ambiente em constante mudança. A constante mudança que vem a partir dos anos 2000, como citaram no chat, é que a gente reconhece que nós estamos num momento de grande incerteza, volatilidade, ambiguidade e que, principalmente, todas as tomadas de decisão das organizações se tornaram complexas. Nós temos constante necessidade de mudança e muitas delas precisam ser puxadas pela inovação dessas pessoas. Por isso, por essa natureza, nós não podemos ter apenas trabalhos em que as pessoas têm trabalhos repetitivos. Tudo aquilo que é repetitivo pode ser automatizado, pode ser padronizado, pode se tornar uma boa prática, mas nós precisamos ter mecanismos que olhem para o todo, para o sistema que é a companhia. A gestão é sobre seres humanos. Repetindo novamente, a sua tarefa como gestor é tornar as pessoas capazes do trabalho e a gestora é um fator crítico e determinante. Para diminuir aquela complexidade que nós enfrentamos hoje em dia, toda essa incerteza, nada melhor do que nós termos pessoas, indivíduos motivados e capacitados para desenvolver o seu melhor no seu trabalho. Essas são as pessoas que nós queremos e para termos essas pessoas, a responsabilidade de nutrir isso é do gestor. Então, a gestão do trabalho é uma atividade crucial, a gente já entendeu isso, mas pode ser feita com ou sem os gerentes dedicados. A provocação aqui é que todos nós, independente do que executamos, nós tenhamos responsabilidade de gestão sobre aquilo. Isso é o que permite a gestão não ser apenas dos líderes ou das pessoas com o cargo de gestor, do gerente propriamente dito. Se eu tenho times que estão cada vez mais autogerenciáveis, isso significa que eles têm mais confiança da empresa, que eles têm mais autonomia para a execução do seu trabalho e que eles precisam de mais liberdade para executar o seu trabalho. Na verdade, uma empresa pode ser gerenciada sem praticamente nenhum gerente.
Esse trecho remete a gente lembrar que, a partir do momento, isso aí, eu sei que isso é muito utópico, tá? A gente está em transição, temos pessoas com diversos cenários de trabalho aqui, mas a provocação é que, a partir do momento que nós sabemos, nós como trabalhadores do conhecimento, temos total conhecimento sobre o que precisa ser feito, recebemos das empresas o direcionamento de qual é a meta, temos liberdade, autonomia e maestria, nós conseguimos tomar a melhor decisão, sendo responsáveis pelo conhecimento, de o que precisa ser feito para alcançarmos aquela meta. Então, aqui, quando a gente chega no 3.0, a gente vai buscar valorizar mais as pessoas, criar ambientes onde todo mundo é responsável pelo sucesso. Isso é o que a gente pratica, que a gente provoca, que os times de trabalho, as equipes, tenham esse senso de ownership. E para que isso aconteça, nós no papel do gestor, sendo um gestor que tem um papel de gerente na companhia, ou sendo um colaborador que tem uma influência sobre os seus pares, uma influência sobre as suas atividades, nós precisamos empoderar as equipes para que elas consigam fazer isso, consigam fazer parte da tomada de decisão. Aqui no 3.0, a gente não está mais falando de hierarquia, a gente está falando de sistema em rede, com muito mais conexão, comunicação. É muito primordial que aqui o conhecimento seja obtido na fonte. Lá no 1.0 a gente falava que poucas pessoas tinham conhecimento e a tomada de decisão era top-down. Aqui, a tomada de decisão envolve as pessoas que têm mais conhecimento sobre aquilo, diferente do 2.0, onde ainda assim as pessoas consideravam que eu, no meu cargo de gerente, tomo a decisão ainda, eu sei o direcionamento estratégico, mas eu tenho mais conhecimento que a minha equipe. Agora, eu sou membro da minha equipe e eu reconheço que eu contratei as pessoas mais capacitadas para o papel. Elas tendo a meta clara, elas sabendo o que é esperado do trabalho dela, elas vão colaborar, elas vão co-criar a melhor solução possível. E aqui é de fato que o gestor ele passa a se tornar um facilitador. Poxa, eu já dei tudo para o time, eu deleguei, eu dei autonomia, demonstrei confiança, eu alinhei as restrições, o time consegue trabalhar em qualquer problema que ele tem agora. Por quê? Porque eu tenho pessoas que estão comprometidas com a entrega, elas têm clareza daquilo, e aqui que está a felicidade que eu falei lá no começo, que a Meli espera, que é as pessoas que têm significado, propósito, identidade e têm a oportunidade de colaborar, provavelmente essas são pessoas que estão trabalhando melhor. Por quê? O trabalho deixa de ser apenas aquilo que garante o sustento dessas pessoas e passa a ser parte do que elas são. A maioria dos profissionais, aí nós entramos num dilema, que a maioria dos profissionais criativos não percebem que também são responsáveis por assuntos de gestão. A gestão é importante demais para ficar somente com os gestores. Novamente, a gente reforça que a ideia é que você, não importa o seu cargo dentro da companhia, gestão não é o seu cargo. Gestão é aquilo que você faz para fazer melhor o seu trabalho. Desde o controle das suas atividades, a responsabilidade das comunicações, tomada de decisão, a participação delas, tudo envolve a sua gestão. E se eu estou falando para vocês que a ideia do Gestão 3.0 é que as pessoas, as equipes, se tornem responsáveis pela gestão, o que será que sobra para o gestor? Aqui a gente vai usar aqui uma comparação, uma parábola, que é, o gestor ele passa a ser visto muito mais como um jardineiro. Alguém que é responsável pelo crescimento, pelo cultivo, pelo plantio, mas que não tem diretamente responsabilidade ou influência sobre os frutos, como eles vão ser. O que ele pode é proteger, direcionar e desenvolver, cuidar para que aquilo dê frutos. Por que a gente pensa dessa forma? A principal atividade que os gestores vão realizar é cultivar e nutrir o sistema. Agora eu vou repetir essa palavra até o final. Por que sistema? Porque não adianta a gente trabalhar de forma isolada a perspectiva sobre uma organização. A gente tem que ter consciência sobre o quanto as nossas iniciativas vão melhorar o ambiente.
a gente não motiva as pessoas, a gente não muda as pessoas e a gente não consegue transformar uma realidade. Mas a gente pode mudar o sistema, o ambiente onde as pessoas estão. Então, quando eu estou falando que o gestor é responsável por nutrir o sistema, ele está focado em criar mecanismos, processos, atividades que promovam que as pessoas estejam se sentindo engajadas, comprometidas, alinhadas com o que precisa ser feito. Isso é semelhante ao que o jardineiro faz. Ele não consegue ser responsável por quando uma planta vai dar o seu fruto, quantos frutos uma planta vai dar. O que ele pode fazer é o melhor para que aquela planta tenha as capacidades que ela precisa, nutrindo a terra, protegendo ela, se precisar, hasteando, colocando uma haste para que ela cresça, cuidando para que nada ali danifique ou prejudique o crescimento dela. Isso é semelhante ao que o gestor acaba fazendo no seu dia a dia, olhando para o aspecto da gestão 3.0. Então, ele vai encarar a organização como, um grande jardim onde ele tem papéis específicos. Porque se o time conseguir assumir a gestão, resta a ele cuidar das pessoas. Então, cuide do sistema e a partir daí você cuida das pessoas. A gestão, seja do seu projeto, do seu produto, vai ser consequência das pessoas conseguirem estar capacitadas e terem todas as habilidades para executar o seu trabalho. Então aqui o Dave Gray, ele traz que o trabalho da gestão é proteger, executar os sistemas que suportam a empresa para alcançar o seu propósito. Então, se for para vocês guardarem alguma coisa, guarde que o papel do gestor agora é suportar a empresa. E, principalmente, ajudar com que as pessoas tenham o seu máximo alcançado a partir do seu trabalho. Olhando para isso, vocês conseguem ver agora um pouco de aspectos de gestão 3.0? Alguém já vivenciou uma situação, conhece uma empresa, ou uma prática onde isso se parece muito? Boa, holocracia é um modelo de gestão 3.0? É muito, posso dizer que é quase um framework, a holocracia, sociocracia, mas se assemelha muito no aspecto de que eu estou estreitando a pirâmide e estou trazendo o quê? Todas as pessoas envolvidas num sistema onde a gestão é com base em holocracia, as pessoas, todas elas, não existe de fato uma hierarquia de nível de gestão, então todas as pessoas acabam sim sendo responsáveis pelo todo. As pessoas têm um grande alinhamento sobre qual é o propósito das suas atividades, não tem a figura do papel do gestor ali fazendo a gestão do trabalho, e sim, existem pessoas que cuidam, literalmente, começam a surgir, já não tem mais, tem agora o departamento de desenvolvimento organizacional, tem as pessoas de relacionamentos humanos, tem pessoas que são especialistas em cuidar das pessoas, e não fazer a gestão do trabalho, que é uma provocação trazida pelo Management 3.0. Então, é uma estrutura que implementa, sim, a gestão 3.0. Boa. Aqui é um comentário interessante que eu acho que vale a pena a gente comentar. Eu tenho aqui, eu acredito que o desafio é fazer uma empresa toda funcionar dessa forma. Acho que a gestão 3.0 existe, mas está segmentado por área ou pessoas. Boa. A intenção de trazer mais essa discussão é fazer com que o máximo de pessoas entenda que gestão não é um framework. Eu sei que a palavra mindset é muito batida, mas a ideia é que por trás não é um conjunto de coleção de ferramentas, conjunto de práticas, e não é um conjunto de jogos, e sim uma ferramenta, práticas de constante evolução, que vão ajudar qualquer profissional a gerenciar a sua organização. E é um caminho para enxergar o sistema de trabalho. De fato, a gente não vai ter uma organização que vai ter gestão 3.0 do início, do topo até a base. Mas a intenção é que quanto mais os gestores, os executivos, entendam que, poxa, o que começa a mudar de um modelo de gestão para o outro? Por que a gestão 3.0 é importante? Ela é importante que ela vai ajudar a gente a responder à mudança, a nos adaptar à realidade do mercado. Eu vou ter pessoas, os melhores indivíduos e os indivíduos motivados a realizar o trabalho. Se todo momento a gente está falando de pessoas,
focar agora na gestão do sistema e permitir que as pessoas estejam melhores capacitadas, tenham confiança sobre o seu trabalho, autonomia, desenvolver essa capacidade. Tudo isso vai promover com que as pessoas, a gente tenha cada vez mais uma organização semelhante a uma comunidade, mais próxima de uma comunicação em rede, não mais em hierarquia, um sistema onde a tomada de decisão seja descentralizada, e principalmente isso é algo que pode se aplicar a qualquer pessoa. Desde da base da pirâmide, as pessoas conseguem minimamente impactar a empresa de alguma forma. E se a gente começa a olhar com um viés de dar a elas poder sobre a tomada de decisão, distribuir o conhecimento da companhia, as pessoas automaticamente, o que acontece? Para que isso se torne algo da companhia, eu preciso que as pessoas reconheçam a sua importância, reconheçam que elas também são responsáveis pelo sucesso da companhia, e isso vai fazer com que elas identifiquem como elas podem melhor contribuir para o sucesso da empresa. Princípios que a gente tem aqui por trás da gestão 3.0. Eu vou passar por eles porque eles fazem parte do nosso dia a dia, tá? Engajar as pessoas e suas interações. Os princípios, é importante relembrar que princípios não mudam. As práticas são muitas. A todo momento surgem práticas que se enquadram no Management 3.0, que são formas da gente aplicar a gestão 3.0, tá? Para que saia dessa parte de conceitual, de mudança, e passe a ser o que eu faço para refletir os resultados que a gestão 3.0 propõe. Todas as práticas, elas vão ter, no mínimo, alguns desses princípios refletidos nela. Envolver as pessoas nas decisões, promover a interação das pessoas, melhorar o sistema de trabalho, a forma, as condições, o ambiente, ajudar a encantar todos os clientes, encarar com que sejam os nossos parceiros, sejam áreas relacionadas, que todos sejam tratados como clientes, pessoas que precisam ser encantadas, receber o melhor do nosso trabalho. E para isso nós precisamos envolver essas pessoas e medir essa satisfação, nos preocupar que, de alguma forma, elas sejam ouvidas e, principalmente, as necessidades, as dores, as insatisfações delas sejam observadas na nossa relação. Perfeito, muito bem pontuado, o Kleber. Eu já falo sobre esse ponto. Gerenciar o sistema e não as pessoas, que é um dos nossos, já está nos nossos princípios, mas é um dos nossos mantras, que é cuide do ambiente, cuide do sistema de trabalho, se preocupe em olhar para um todo, se preocupe em o que pode ser feito para que o todo promova as mudanças, e não em gerenciar ou microgerenciar, cuidar pontualmente, controlar tudo que precisa ser feito a partir das pessoas, e principalmente co-criar o trabalho. Cria oportunidade para que as pessoas trabalhem, para que as pessoas discutam problemas e para que você se beneficiem do coletivo, da inteligência coletiva e principalmente da diversidade que a gente tem das pessoas, que é a nossa riqueza no trabalho hoje. Aqui são algumas das práticas do Management 3.0. Eu só trouxe para vocês verem que são muitas, tá? São muitas mesmo. E tem um livro específico só para falar das práticas. Mas para cada uma delas, uma das que as pessoas mais conhecem, que ouvem falar logo de cara, que começam a ter contato, é o Personal Maps, é o Kudu Box. Cada uma delas, Feedback Rap, Feedback Canvas, cada uma dessas práticas, elas se preocupam em refletir aqueles princípios. Para não deixar vocês com uma figura emblemática, eu preciso falar para vocês que, gente, prazer, esse é o Marte. Para quem não conhece ainda, esse é o monstrinho que representa o Management 3.0. Poxa, mas por que o monstrinho? Primeiro, porque ele representa um sistema complexo e adaptativo, como as nossas organizações. A base do Marte são a gestão e liderança, que é esse tópico que a gente começou a falar até agora, e o pensamento complexo, que é como nós lidamos com a adaptação em momentos de incerteza. E isso tudo
sustenta as 6 visões da gestão 3.0. Essas visões são dentro delas que estão as práticas, que estão os conceitos e principalmente a partir de cada uma das visões a gente entende os aspectos do 3.0 que vão promover mudança nas organizações. Posso falar sobre o MBTI no final, o Ricardo. Me lembra, tá? A primeira visão do Marte, bom, outra informação importante, antes que eu esqueça. Por que a gente usa, por que o nome Marte? Às vezes as pessoas perguntam qual é o mistério através do nome. Primeiro, é um nome com 6 letras, 6 visões do Management 3.0. É um nome que não representa, não identifica gênero, identidade. E dentro do aspecto, esse monstrinho ele acaba lembrando as pessoas que nós precisamos sempre estar focados em energizar as pessoas, empoderar as equipes, alinhar as restrições, desenvolver as competências e melhorar tudo, crescer a estrutura e melhorar tudo. Até por isso que o melhorar tudo é a 6ª visão e está no centro do monstrinho, tá bom? Então, sempre que vocês veem o Marte, vocês com certeza vão lembrar que o management é baseado, sustentado pela gestão e liderança, pensamento complexo e tem 6 visões. A primeira visão responde uma das perguntas que nós tínhamos lá no começo, que é como a gente pode motivar, manter as pessoas, engajar e motivar as pessoas. Bom, aqui a gente considera que as pessoas são a parte mais importante de uma organização e os gestores precisam fazer de tudo o que eles puderem para manter as pessoas ativas, criativas e principalmente motivadas. Dentro dessa visão estão algumas das práticas como Personal Map, Delegation Poker, Delegation Board, os CUDOs, CUDO-AL, CUDO-CARDs, são práticas que vão focar em trabalhar as motivações das pessoas. O Ricardo comentou que ele ficou surpreso de ter o MBTI como uma prática que possa se encaixar na gestão 3.0. As práticas que se encaixam na gestão, nós temos algumas que estão catalogadas pela companhia, pela empresa Gestão 3.0, Management 3.0, mas também temos outras práticas que elas refletem os princípios. E por isso elas se enquadram como 3.0. No caso do MBTI, ele é uma grande oportunidade para vocês conhecerem as pessoas, para vocês entenderem que para manter as pessoas engajadas, energizadas, é muito importante eu saber o que motiva elas, quais são as suas características, respeitar a diferença entre as pessoas, entender o que pode fazer com que uma pessoa alcance a sua produtividade a partir do conhecer a pessoa e aí sim, o que ela valoriza, quais são os seus desafios ou a sua personalidade. Tudo isso é impactado quando a gente está pensando em energizar pessoas, tá bom? Dê poder às equipes ou empoderar as equipes. Como confiar que as pessoas auto-organizem e realizem um ótimo trabalho? Aqui, eu acabei falando do Delegation Poker um pouco antes, mas aqui está o fato que a gente começa a entender, poxa, quem são as nossas equipes, qual é o seu significado e propósito. Aqui eu começo a dizer para as equipes quais são o que elas podem fazer. No processo de delegação, ou de empoderamento, não existe os dois extremos, que é entre o ditador, né, eu como gestor mando e vocês obedecem, e o anarquista, que é eu faço o que eu quero, como eu quero e tal. A intenção do Management 3.0 é promover o equilíbrio entre esses dois perfis, que é o gestor, no papel de gerente, ele vai dividir com a equipe aquilo que ele entende que a equipe já tem condição de fazer a gestão, assim como a equipe participa da tomada de decisão, de dizer o que eles querem ou não fazer a gestão. Então, existe um equilíbrio e, nesse momento, as equipes podem se auto-organizar e isto requer delegação de poder. Então, eu concedo à minha equipe o que ela pode realizar, consentimento e confiança da gestão. Alinhar as restrições, terceira visão. Como criar um ambiente onde as pessoas se orgulham e alinham uma ótima cultura. Aqui por trás nós temos a lista de valores. Então, uma das práticas ela é focada em entender quais são os valores da equipe.
Em conhecer isso é muito importante para saber como os valores dos indivíduos é refletido sobre o seu trabalho. Por exemplo, é, exemplo, tá? Não é um exemplo muito feliz, mas eu, como uma pessoa numa posição de que ela valoriza muito a vida dos animais, ela jamais trabalharia numa indústria que influencia, utiliza, faz testes em animais ou que se beneficia do frigorífico, criação de animais e tal, que se acaba impactando na vida dos animais. Então, isso é um valor que a pessoa tem individual, e o fato dela buscar uma companhia onde isso é reconhecido, um ambiente onde é pet friendly, um ambiente onde os animais fazem parte do contexto, com certeza vai tornar ela mais alinhada com o propósito da organização. Aqui a auto-organização pode levar a qualquer coisa, então por isso que é importante a gente alinhar as restrições, que é não só eu empoderei as equipes, mas agora eu defino quais são os limites. Até onde essa equipe vai, o que ela deve fazer, quais são as responsabilidades delas, e isso está alinhado com toda a companhia. Eu também defino aqui objetivos, resultados-chave, metas, como as metas são construídas aqui de forma compartilhada. Eu dou às pessoas recursos e dou às pessoas um claro propósito de metas. Aqui eu posso usar ferramentas para definir o propósito daquela equipe. Eu posso principalmente entender como as pessoas podem impactar a cultura da empresa. Desenvolver a competência. A gente já falou que as pessoas precisam, a gente precisa conhecer elas, a gente precisa confiar nelas e capacitar para que elas façam a gestão, a gente precisa alinhar, combinar o jogo, mas também é muito importante que eu capacite as pessoas. Aqui eu estou falando de mapear mapa de competência, criar mecanismos para entender jornadas individuais, como eu faço para que as pessoas, primeiro, identifiquem quais são seus gaps, depois, montem planos de ação, planos de evolução da sua carreira, pensando em quais características elas têm e o que elas querem evoluir. Então, as equipes não podem alcançar suas metas se os membros das equipes não são capazes o suficiente. E por isso, os gestores precisam contribuir para o desenvolvimento da competência. Dentro desse módulo tem muitas formas de desenvolver as competências. Vocês vão ver no começo do contato de vocês com a gestão 3.0 que muito do que o Jürgen consolidou como gestão 3.0 tem forte base teórica de diversos outros teóricos, estudiosos, cientistas, e que essas práticas elas foram trazidas e agrupadas para facilitar a aplicação do conceito. Crescer a estrutura, a quinta visão do Marte. A gente já entendeu qual é o propósito da companhia, para onde a gente vai, as pessoas estão alinhadas, nós temos as pessoas mais capacitadas, então nós criamos estruturas para capacitar as pessoas, para cuidar das pessoas, mas agora a gente precisa ganhar escala, a gente precisa continuar evoluindo, continuar sendo ágil. Muitas equipes operam em um contexto de organização complexo e, portanto, é importante considerar estruturas que aumentem essa comunicação. Aqui eu começo a falar sobre quais são as melhores estruturas de comunicação, como eu faço com que as pessoas estreitem a relação, aumentem, criem mecanismos de conhecimento. Então, as empresas começaram aqui a criar guildas, salas de estudo de livro, a empresa promove ambientes e tempos, Slack Time, onde as pessoas podem criar grupos de estudo sobre o negócio da companhia, criar startups dentro da companhia para estudar determinados mercados antes daquilo virar algo grande. Então, dentro do módulo de crescer a estrutura, a gente está preocupado sobre como a organização vai se comportar a partir desse momento. E, por último, mas não menos importante, o melhorar tudo. Aqui está o conceito de Kaizen, de PDCA. Por trás do melhorar tudo está transferir para as pessoas. Isso começa com nós como um papel de gestão. Agora não estou falando só de gestores. Qualquer um de nós pode promover que todas as pessoas tenham atos de liderança e de promover a mudança ou a melhoria em qualquer coisa que elas façam. Então, as pessoas, independente da atividade que elas têm, elas recebem a confiança da empresa de que elas podem tomar uma decisão de oferecer uma melhoria. Aqui, exemplos simples, pequenos, que não vêm nem da gestão 3.0, mas se encaixam ao conceito, são caixa de ideias,
equipes, momentos em que a gente promove hackathon, encontros para discutir soluções de problemas reais. Então, aqui as pessoas, as equipes se organizam e precisam melhorar continuamente para adiar o fracasso e por mais tempo possível. Aqui o adiar o fracasso a gente entende que todo modelo de negócio ele tem um tempo de vida e a ideia é que a gente adie esse fracasso. Crie formas melhores de se reinventar, de criar estruturas para que a organização reflita, faça inspeção e adaptação, e a partir dessa adaptação, ela coloque em prática as melhorias que ela necessita para mudar de mercado, para redirecionar uma estratégia. E tudo isso passa sobre a empresa inteira ter esse viés de que a gente precisa estar olhando para melhoria contínua a todo instante. Aqui só para vocês terem um exemplo, tá? Eu citei algumas práticas, mas depois vocês conseguem consultar, que é um exemplo de, olhando para cada uma das visões, elas trazem algumas ferramentas, e essas ferramentas elas se aplicam a alguns contextos, tá? Você nunca vai precisar, como eu disse, o Management 3.0 não é o framework, ele não tem uma receita de bolo que você precisa executar todos esses passos para estar se enquadrando numa gestão 3.0. Ele é um modelo mental que constitui práticas e que elas vão orientar o seu trabalho. Se eu vou começar pelo empoderar pessoas, ou se eu vou focar em energizar as pessoas, isso depende do qual é o desafio que a organização está olhando para agora. O ideal é que a gente se preocupe, sim, com todas as visões, mas que a gente entenda qual ação vai atingir o maior público possível e que a partir disso, dessas várias ações que eu estou fazendo no ambiente, eu possa atingir, alcançar as pessoas e as pessoas possam realmente pôr em prática a mudança. Caramba! E aí, vocês acham que isso tudo é fácil? Agora eu já te dei a receitinha do bolo, são as 6 visões, tá? Me contem. Opa, parei de... Me contem, vocês acham que é fácil? Pôr tudo isso em prática? O Adriano levantou a mão aí, William. Ah, moleque. William, quer abrir para perguntas já também? Ou... Quero sim. Vamos lá. Pessoal, vamos abrir para perguntas agora, tá? Quem quiser fazer pergunta falando, levanta a mão aí no Zoom mesmo, tem uma abinha de participantes. Você clica em você ali, tem um raise hand, tá? Pode clicar, você levanta a mão e faz a pergunta, tá? Podem mandar no chat também, tá? Quem não tiver mic ou tiver com vergonha. Eu tô olhando algumas no chat. Podemos lá, vamos lá. Qual que é a primeira aí? Quer finalizar o assunto que você estava falando lá, William? Do mais fácil falar do que fazer. Bom, é sempre mais fácil, né? Tem só mais 2, tá? Eu já olhei algumas perguntas. Ó, só podemos melhorar a felicidade dos profissionais quando todos se sentem responsáveis pela gestão e quando os gerentes aprendem a gerenciar o sistema em vez das pessoas. Gestão 3.0 é sobre gerenciar o sistema e não as pessoas. Então, a gente reconhece que tem mais importância dar às pessoas a responsabilidade de realizar a gestão. Isso é um processo no qual a gente é gradual e isso é alinhado entre as pessoas, então não é 880. E tudo isso vai ficar melhor, o gerenciamento com menos gerentes. Por quê? A intenção não é acabar com o papel do gerente, e sim a gente ter mais pessoas responsáveis pela gestão e ter pessoas cuidando das pessoas. Aqui é só um resumo, tá? Para eu mandar para vocês. A gente já pode abrir as perguntas. Vamos lá, o Adriano levantou a mão aí primeiro. Bom, William, parabéns aí pela apresentação, muito legal, muito completa aí o assunto. Minha pergunta, acho que até você falou lá atrás e você acabou encerrando falando um pouco disso e queria entender um pouco melhor. Quando você fala que a gestão não é sobre as pessoas, não gerenciar pessoas, gerenciar o sistema. Quando você diz não gerenciar pessoas, significa não gerenciar o trabalho das pessoas, mas você faz a gestão das pessoas como
seres humanos, participantes ali atuando no trabalho. Para mim não ficou muito claro isso. O que você diz de não gerenciar pessoas? Desculpa, eu usei o termo errado. Por isso que não ficou claro. A ideia é que, sim, a gente faça a gestão sobre as pessoas, no sentido de cuidar das pessoas para que elas possam realizar o trabalho. A gente não cuida mais do trabalho em si. O trabalho é algo que as pessoas fazem a gestão. Então, por exemplo, eu não sou responsável mais, eu como gestor de projetos, eu não sou responsável pelo resultado final da entrega de um projeto, apenas, eu não preciso fazer apenas o controle do projeto, de tudo que está dentro de um projeto. A gente acredita que, sim, você tem responsabilidade, tem participação, mas a equipe que está envolvida nesse projeto, ela tem que ganhar confiança, autonomia, para que ela realize melhor as atividades. Você pode até fazer a gestão do todo, mas principalmente tem que se preocupar em como você cuida para que as pessoas consigam realizar melhor o seu trabalho. Porque se o seu time é auto-organizado, você não vai precisar entrar dentro do trabalho para fazer a microgestão. Porque você vai criar mecanismos para que o time seja transparente com você, para que o time dê visibilidade do que ele precisa, e você vai acabar se tornando um facilitador desse time, no qual você vai servir o time a tudo que ele precisar, quer seja impedimentos, quer seja mediante as necessidades de alinhamento da companhia, e não apenas entrando para jogar junto com eles. Você vai ser um par deles para ajudá-los a conseguir o objetivo. Entendi. Então aí é mais aquela analogia do jardineiro, né, que você colocou. Mais analogia do jardineiro. Perfeito. Alguém perguntou por que eu citei módulo. Desculpa, gente, é vício de linguagem, tá? As 6 visões, quando você começa a estudar, elas podem ser vistas de forma separada. É por isso que eu citei que são módulos. Se você for atrás de um treinamento, de um workshop, você não precisa, cada uma das visões, ela tem uma infinidade de práticas. Então, se eu for falar da visão empoderar de times, tem várias práticas que se encaixam nessa visão. Por isso que acabou se constituindo um módulo, tá? Você pode ou estudar o todo. O livro base são 2 livros, eu vou mostrar para vocês depois do slide. Um é o primeiro que eu citei, o outro é Liderando Equipes Ágeis. E dentro desses livros eu tenho aspectos que estão olhando para conceito, um pouco do que a gente falou, e o outro é só práticas. Então eu compartilho com vocês daqui a pouco o livro que fala só sobre as práticas. Aí você pode estudar por módulos, tá? Então, se nesse momento a sua preocupação é empoderar a equipe, tem várias práticas que vão te ajudar a isso. Por isso que eu citei módulo, tá? Oi, Leão, vou te passando aqui as perguntas para te... Por favor. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Maria Eduarda. Tá? Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades de uma empresa que quer passar da gestão 0.0 e começar a fazer a 3? Boa. Não sou nem eu que estou falando, mas o que a maior dificuldade é descentralizar poder. A média gestão entender como ela pode influenciar o resultado sem controlar ele. E como isso pode ser feito? Dando mais conhecimento e permitindo que a tomada de decisão envolva as pessoas que têm mais conhecimento para realizar as atividades, o trabalho. Então, a maior dificuldade é que, muitas das vezes, o executivo até compra a mudança de mindset, ele entende que, olha, eu entendo que mais pessoas, a empresa inteira precisa conhecer a estratégia, isso é ótimo. Eu entendo que as equipes precisam participar, mas muitas das vezes a dificuldade está no meio da pirâmide, porque a gente vem no Gestão 2.0, onde a gente criou um papel que virou responsabilidade de uma única pessoa. Então, agora eu posso continuar tendo o cargo de gestor, e isso não estou dizendo para acabar com ele, mas essa pessoa, ela não vai fazer exclusivamente isso, ela não é o único tomador de decisão, ela não é uma opinião mais que tem um crachá maior do que as outras. Quando isso acontece, é porque está combinado entre o grupo que ela é a pessoa que tem mais conhecimento para aquilo. E todos estão confortáveis com esse direcionamento. Então, o desafio é quebrar um pouco da hierarquia, seja na comunicação, no conhecimento ou na tomada de decisão, e fomentar com que cada vez mais nós tenhamos mais pessoas com capacidade para fazer gestão, com capacidade para gerenciar o próprio trabalho. Então, se você for começar, começa pelo pequeno, que é, eu como gestor preciso dar habilidades para minha equipe, para que minha equipe dependa menos de mim,
para que a minha equipe consiga fazer algumas atividades que hoje são monitoramento e controle, e a partir do momento que elas conseguem fazer isso, a minha preocupação é compreender como eu melhoro cada um dos profissionais a partir de feedback, de one-on-one, compreender como que a gente estimula experimentos na organização, que experimentos nada mais são do que capacidades da organização de aprender. Então, uma característica que a gente vê de gestão 3.0 muito forte é que a empresa está preocupada em aprender, e aprender o mais rápido possível. O gestor, ele não pune a falha, ele promove, ele incentiva que as pessoas experimentem, existe um acompanhamento, mas o aprendizado da falha é reconhecido como um aprendizado de fato, como algo que é buscado. É melhor que a gente fale rápido, aprenda rápido, do que a gente manter, às vezes, uma determinada postura de não procurar inovar, de não se arriscar e manter naquilo que a gente apenas já domina. Isso, às vezes, limita uma organização de inovar. Legal. Vamos para a próxima aqui. Gilberto, é certo dizer que no Management 3.0 o gerente seria mais um líder do que um gerente? Yes. Muito obrigado, Gilberto. Eu não falei isso porque era a frase final. Porque a intenção é que, qual é a diferença principal que as pessoas notam entre um gerente e um líder? É a mesma frase que a gente vê bastante entre você é um líder ou é um boss? É que o líder, ele influencia as pessoas. Ele desperta nas pessoas a capacidade, o desejo de fazer o melhor. Ele, de diversas formas, ele impacta a vida das pessoas, independente dele ter o cargo ou não. Então, sim, eu concordo plenamente que a principal mensagem é que cada vez mais as organizações precisam de líderes. E eles são natos, mas também, ao contrário do que se pensava na gestão 2.0, era que liderança às vezes é nata, então só aquele que tem a liderança vai ser gerente. Na verdade, ela é uma habilidade a ser desenvolvida como todas as outras. E para quem já está no cargo de gerente, uma das coisas mais melhores de se ter resultado é quando você transfere para uma outra pessoa o conhecimento e capacita ela para também se tornar um líder. Então você inspira as pessoas a te seguir e não porque elas respeitam apenas o seu cargo. Legal. Pessoal, quem quiser perguntar aí por voz, pode levantar a mãozinha aí, tá? Tem várias perguntas aqui no chat, vamos seguindo. O nome do livro que eu citei, desculpa, se chama, o primeiro de 2010, Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders, e o segundo, que tem a versão português de 2020, tá? É recente, se chama Liderando para a Felicidade, Jogos, Ferramentas e Práticas para Motivar Qualquer Equipe. Eu já jogo no chat para vocês. Eu tenho uma pergunta aqui do Gabriel, já falando de livro também, que ele pergunta se vale a pena comprar o livro, que custa entre 300 e 400 reais, o livro Management 3.0. Agora que a gente já teve esse papo, eu recomendo você a olhar o segundo livro dele, o Liderando para a Felicidade. Porque o primeiro ele é muito teórico, ele tem uma base muito fundamentada. Eu recomendo, se você tiver interesse, em realmente expandir o conhecimento e levar isso para outras pessoas. Isso eu recomendo fortemente. O e-book dele tem versões que sempre tem promoção na Amazon, já falando. Mas eu compraria o e-book e não a versão impressa, e até porque é um livro de 2010, então tipo, ter ele impresso é mais de escolha quem prefere impresso. Só que tá pesado para o tipo. Eu acho que você consegue fazer. A formação de gestão 3.0, o Management 3.0 tem várias workshops. Então, você pode fazer alguns deles e entender qual deles está mais adequado ao seu perfil. Quando eu falei dos módulos, cada módulo pode ser um workshop. Então, nesse workshop é apresentado cada uma das ferramentas do módulo, ou você pode fazer uma formação, por exemplo, o Fundamentals Online Workshop, que é um workshop de 12 horas com diversas práticas de todas as visões. Então, passa pelas 6 visões, é online, e ele fala um pouco das práticas de cada visão. Aí tem workshops que são mais específicos, que vão falar só sobre energizar pessoas. Então, tem 4 horas ali, ou 8 horas, só sobre energizar pessoas. Então, você pode, a partir dos workshops, não necessariamente precisar desse investimento logo de cara. Acho que seria até um passo depois, que é, eu já tenho conhecimento, consigo usar algumas práticas, mas quero melhorar a minha abordagem de explicar, ou até entender
por que existem os motivadores. Por exemplo, uma das práticas vem do Champ Frogs, que são as primeiras letras de cada em inglês de cada palavra, que são os 10 motivadores. O conceito dos 10 motivadores, que envolve motivação intrínseca e extrínseca, vem de outras teorias que vêm de muito antes do Jürgen conceber ele como gestão 3.0. Mas a prática do Champ Frogs foi ele que nomeou assim, e ele define como você pode usar os motivadores para conhecer o que motiva as pessoas e aí sim agir sobre o ambiente, que é, por exemplo, pessoas que são movidas pela criatividade como um dos seus fatores, seus motivadores fortes, são pessoas que gostam muito de trabalhar em atividades que exigem experimentação em laboratórios, pesquisa. Então, são pessoas que não gostam de atividades rotineiras, que não gostam de atividades repetitivas. Então, a partir do momento que você conhece o que motiva a pessoa, você pode atribuir a elas responsabilidades, compartilhar com elas atividades que podem afetar aquele motivador dela. E essa é uma das dinâmicas que tem no livro Liderando para a Felicidade, e você pode assim começar a entender o que motiva mais a sua equipe, o que está desmotivando principalmente, e a responder alguma daquelas perguntas. Beleza, William. O pessoal, desculpa só, eu errei aqui. Para levantar a mão é na aba de reactions, tá? Reações. Não é mais em participante. Me avisaram o que mudou. Obrigado. Bom, quer falar? Vou falar próximo. Pode perguntar a próxima, William? Pode sim. Tá. O Kleber mandou aqui perguntando quais práticas você entende como as mais importantes no Management 3.0. Vou escolher uma para cada módulo, para cada visão, que é o Personal Maps. Ele é muito importante para você conhecer as pessoas e iniciar uma relação, porque a partir do momento que você conhece a pessoa, você gera empatia, você descobre mais sobre a pessoa e a pessoa sobre você. A gente pode usar o Delegation Poker e o Delegation Board para estabelecer níveis de empoderamento. Então, com isso, a gente consegue definir até onde você como membro do time, o que o time quer absorver como atividade de gestão, assim como o gestor, aquilo que ele acredita que quer delegar, e equilibrar aquelas atividades que são do time e o que é do gestor. Então, é uma das atividades muito importantes. Quando a gente está falando de desenvolver competência, a gente pode citar o Competence Matrix, que é uma matriz onde a gente mapeia para esse time de trabalho, para as atividades que ele quer desenvolver. Quais são os skills, os soft skills, os hard skills que esse time precisa? E eu posso mapear o que esse time precisa ter para conseguir atingir os seus objetivos e entregar suas atividades. Então, eu posso nivelar os níveis de conhecimento dentro da equipe. Então, eu posso dizer que em 3 níveis de conhecimento, qual é o grau de conhecimento que as pessoas têm. É uma autoavaliação, então as pessoas definem, poxa, para determinado skill, eu sou um iniciante. Eu estou em jornada. Não, eu já sou um mestre nesse skill. Eu sou uma pessoa que eu tenho capacidade de domino esse skill e eu tenho capacidade de influenciar outra pessoa, ensinar outra pessoa. Eu sou um iniciante, eu estou aprendendo, até consigo fazer minhas atividades com acompanhamento, ou eu sou uma pessoa que está em jornada. Eu executo muito bem essa atividade e eu posso apoiar as pessoas em alguns desses skills. A partir do momento que eu nivelo, cada um se avalia em que grau de skill cada um tem, eu consigo montar uma matriz dizendo os skills que nós temos, as pessoas, o grau de proficiência de cada um e montar planos de ação para a gente ter sempre os skills, para desenvolver as pessoas de um nível para outro e principalmente usar o próprio time para fomentar essa troca de conhecimento para que as pessoas evoluam. Então, uma das ferramentas é o Competence Matrix, eu mando para vocês também. Quando a gente está falando de feedback, de melhorar tudo, a gente tem o Feedback Wrap, que é uma estrutura diferente para a gente combinar aspectos para melhoria. Então, ele usa como base a comunicação não violenta, ele estabelece 5 passos para a gente dar feedback para as pessoas. Tem o Celebration Grid, que é muito utilizado para a gente fazer avaliações, reflexões sobre como tem sido um momento, então, quanto a gente está
errando, gerando aprendizado, o quanto a gente está comemorando, incentivando aprendizados que a gente tem, quais são os experimentos que a gente está tendo. Então, dos experimentos que a gente está executando, quantos experimentos estão gerando aprendizado, quantos estão gerando falhas, erros e falhas, das iniciativas que a gente entende que são melhores práticas, as práticas que estão funcionando com sucesso, os experimentos que geraram aprendizado, eles podem virar práticas da equipe. Então, tem algumas aí que eu acho que são importantes. Uma que eu não posso deixar de citar, que todo mundo utiliza bastante, e eu recomendo vocês a pesquisarem, são os CUDOs, CUDO-All e CUDO-Card, porque uma das dificuldades que nós temos como gestor, e isso é algo natural, é reconhecer as pessoas sem utilizar o mecanismo que a gente aprendeu na gestão 2.0, que era o da cenoura, que é de dar uma recompensa, e essa recompensa se torna objeto motivador. A intenção dos CUDOs é reconhecer comportamentos. Então, eu reconheço comportamentos que eu entendo que são benéficos para a nossa cultura. Eu reconheço as atitudes das pessoas e não apenas o resultado. Então, as pessoas não se comprometem com o prêmio que elas vão ganhar. E sim, elas são reconhecidas publicamente, elas são reconhecidas através dos cards, pelo que as pessoas veem de comportamento, de valor naquela entrega, não apenas pela entrega em si. E não envolve reconhecimento monetário. Não, existem outras formas que tem dentro do módulo de melhorar tudo, que falam sobre como a gente deve reconhecer as pessoas. Mas aí a gente estende um pouco a nossa prosa. A gente usou a CUDOs na guide aqui uma vez, foi bem legal, cara. A gente usou bastante tempo até. Tem o Merit Money, que a gente também pode usar, que é criar moedas de valor hipotético para reconhecer as pessoas. Legal. Bom, vamos lá que a gente tem 7 minutinhos, aqui tem mais 2 perguntinhas, vamos lá. A Maria Eduarda perguntou aqui de novo, todas as empresas deveriam ir para esse modelo? Ou ela é indicada para depois de X funcionários? Não tem um limite, tá? Mas também não necessariamente é indicada para todos. Poxa, quando não é indicado? Quando o trabalho ou tipo, a natureza da organização é prescritivo e é repetitivo. Do contrário, é recomendado para todos. Por quê? Porque determinadas funções, por exemplo, vocês citaram governo e militar no 2.0, no 1.0. Determinadas organizações, elas têm sim uma hierarquia ou uma governança, mas elas têm muito de promover delegação entre os níveis e até tomada de decisão, apesar de ter a hierarquia, que é um meio termo. Existe uma hierarquia, mas existe um modelo de comunicação que é um pouco mais distribuído ou quase próximo ao de rede. Então, não necessariamente elas vão precisar migrar para um sistema em rede, para algo mais próximo de uma holocracia. E sim, algumas das organizações talvez não mudem por completo, porque tem muito do nosso papel como gerente é ser agente de mudança, é ser os early adopters, é ser as pessoas que replica conhecimento, replica comportamento. Então, para a gente escalar isso numa organização, parte de todos nós, dia a dia, realizarmos pequenas práticas e principalmente pensando no sistema como um todo. Já que eu não consigo motivar as pessoas de uma forma, ou mudar as pessoas de uma forma geral, aquilo que motiva uma pessoa não é o mesmo que motiva a outra. Quanto mais iniciativas que toquem nos motivadores das pessoas, mais chance tem de eu conseguir motivar as pessoas que estão envolvidas no trabalho e assim por diante. Perfeito. A última aqui é do Gabriel também. As certificações, tá, do Management 3.0, se elas já estão sendo reconhecidas e se você acha que vale a pena tirar. Se sim, que nível de complexidade ele deve esperar? Boa. Sim. Vou compartilhar aqui. Eu vou mandar para vocês já o link antes que vocês saiam das certificações, porque eu não me propus falar só delas agora. Mas para a gente resumir, hoje tem 5 aspectos de certificação. A gente tem uma que avalia
as práticas, o quanto você é um praticante do management, que é, você foi lá, fez um workshop ou estudou por conta, entendeu as práticas e você pôs isso em prática. Você criou um experimento dentro do seu time, da sua equipe, e a partir daquilo você monta um caso de estudo sobre aquilo que você fez. Então, tem o certificado de prática que ele envolve você pegar 7 práticas que você experimentou e você documentar isso a partir das suas redes sociais e enviar para Management 3.0, e eles vão avaliar essas práticas e vão registrar elas. A partir disso, você recebe um selo verde de praticante. Uhum. Existem os workshops, que são por visão. Então, eu posso fazer um workshop só da visão de empoderar equipes, ou só de energizar equipes. Posso fazer um workshop só sobre OKRs. Existe um módulo de OKRs workshop. Então, existem vários módulos para workshop. Esses você faz de acordo com a sua necessidade. Eu não recomendo fazer todos de uma vez. Eu acho que vale a pena você entender qual problema você está enfrentando agora, qual foco você quer dar. Aí você pode usar as visões para isso. E aí você escolhe um workshop só sobre aquele conteúdo, porque ele vai ser mais focado para aquilo que você tem de necessidade naquele momento. Tem o Fundamentals, que ele passa por todas as visões, e sim, todos esses são muito bem reconhecidos e principalmente reconhecidos globalmente. A Management 3.0 é uma instituição global, é um time remoto, full remoto, e que tem diversas organizações que reconhecem as suas certificações. Então eu recomendo sim, tá? Não apenas pelo certificado que é de acreditação. Então, qual é o esquema de certificado de participação de curso? Você faz o curso e é avaliado durante o curso pela participação, pela troca de conhecimento, pela apresentação, pelas dúvidas, pela participação nas atividades. Então, é um certificado no qual vocês acreditam a partir da participação. Perfeito. Perfeito, Ilhão. Vou mandar para vocês aqui, não saiam ainda, só 2 links, que é o link dessa apresentação compartilhado, meu drive, e o link para avaliação. Você mandou aonde, Ilhão? Eu não estou vendo. Vou mandar aqui. No chat agora. No chat mesmo, né? Estou abrindo. Primeiro link. Opa, mandei só para o Flávio, para todo mundo. Primeiro link é o conteúdo, tá? Vocês podem fazer download à vontade. E o segundo link que eu estou mandando é a avaliação. Para quem fazer a avaliação, vocês vão receber um certificado de participação do webinar, tá bom? Por enquanto, gente, muito obrigado pela oportunidade. Vocês têm a minha rede social, vou deixar aqui também. Assim vocês podem me procurar para dúvidas e a gente troca mais ideias sobre como a gente pode pôr tudo isso em prática, tá? Perfeito, gente. William, obrigado pela participação, cara. Obrigado aí todo mundo que participou também. As perguntas foram muito legais. Vamos continuar nessa iniciativa. Vai estar gravado aí quem perdeu alguma parte ali. A gente vai colocar no YouTube. Tendo o link, a gente vai divulgar lá também no LinkedIn, tá bom? Gente, vamos encerrar por aqui. William, obrigado novamente. É isso aí, gente. Gratidão, Obrigadão. gente. Um abraço. Uma boa tchau, noite. tchau. Boa noite.